Jornal do Meio-Dia. Apoio Cultural. Farmapop e Farmácia de Manipulação. GTC, seu acesso à internet sem complicação. A Associação Amigos da Fundarte é uma associação cultural de natureza privada e sem fins lucrativos. Tem como objetivo apoiar as atividades comunitárias e pedagógicas da Fundarte. Com o trabalho da associação, a Fundarte conseguiu manter importantes projetos em 2020, como o Projeto Dançar, que atendeu 150 alunos, o Projeto Ação Comunitária, com atendimento descentralizado de 200 crianças, jovens e adultos, e o Projeto de Eventos Fundarte Cultural, que atingiu um público superior a 5 mil pessoas fisicamente e mais de 84 mil visualizações nos eventos online. A associação tem como fonte de recursos a mensalidade dos associados, doações, patrocínios de projetos culturais, doação de imposto de renda à pessoa física e jurídica e ações sociais para manter as suas atividades. Você pode contribuir de forma espontânea com qualquer valor. Agora, a AF tem Pix. Acesse o QR Code para apoiar ou use a chave aaf@fundarte.rs.gov.br. Seja um amigo da Fundarte. Associe-se na AF. O associado tem um desconto especial nos eventos da Fundação e ainda participa do Círculo da Cultura, tendo desconto especial em estabelecimentos comerciais e de serviços de Montenegro. Informações pelo telefone 3632-1879. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro. Estamos começando o Jornal do Meio-Dia. Hoje no JMD nós vamos falar sobre a carteira de identificação da pessoa autista. O documento, que é gratuito, apresenta informações importantes. Daqui a pouquinho a gente explica mais sobre isso e, claro, a gente conta sobre como emitir a carteirinha. A gente também vai falar sobre uma pesquisa que mostra dados sobre o movimento nas fronteiras nacionais. E temos mais notícias aqui no Jornal do Meio-Dia. Na próxima semana, nos dias 4, 5 e 6, a Fundarte realiza o 27º Seminário Nacional de Arte e Educação. O foco do evento é promover as discussões sobre o tema Arte e Diversidades, Sexualidade, Relações de Gênero e Relações Étnico-Raciais. Neste ano, o evento ocorre pela primeira vez no formato online e hoje é o último dia para se inscrever. Todas as informações sobre o seminário e as inscrições podem ser acessadas no site fundarte.rs.gov.br. E um estudo aponta que o movimento nas fronteiras brasileiras caiu significativamente neste período de pandemia. Outro dado revelado no estudo mostra que o número de imigrantes e refugiados também reduziu. De acordo com os dados do Observatório das Imigrações Internacionais, baseados nos registros da Polícia Civil e do Sistema de Tráfego Internacional, as restrições à mobilidade internacional de pessoas que foram impostas por diversos países por causa da pandemia reduziram em 67,8% o movimento de entrada e saída do Brasil em 2020. Em 2019, circulavam cerca de 14 milhões de pessoas nos pontos de fronteira do Brasil, e no ano passado este número caiu para 4 milhões. Depois dos brasileiros, os argentinos foram a nacionalidade que mais se movimentou no país, seguido de cidadãos dos Estados Unidos, Chile, Paraguai e Uruguai. A pandemia também implicou uma redução de 50% no número de registros de imigrantes do ano de 2020, quando comparado a 2019. A maior parte dos imigrantes que chegaram no Brasil neste período são da Venezuela e do Haiti. Os dados sobre solicitações de reconhecimento da condição de refugiados em 2020 também registraram uma queda por causa da pandemia. Um total de 28.899 pedidos vindos de pessoas originárias da Venezuela, Haiti e Cuba. No caso dos cubanos, a explicação é a tentativa de permanência no país dos médicos que atuavam no programa Mais Médicos até 2018, quando o acordo foi suspenso. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas antes nós reforçamos a importância de manter os protocolos de saúde e higiene.
Use máscara de forma correta, passe álcool em gel e mantenha o distanciamento físico. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. O projeto Dança para Todos, teve uma experiência muito positiva na Escola de Educação Infantil Adenilo Edgar Rubenich, nossa querida Tio Riba. É bem importante esse ir até a escola, né? O professor do projeto chegar na escola. Apesar da gente às vezes não se dar conta, mas muitas crianças não conseguem vir até a escola de artes por uma disponibilidade das famílias. Foi muito bom essas aulas serem na escola, porque os nossos alunos são de turno integral e não conseguem ir até uma instituição. Os pais receberam muito bem essa notícia, adoraram, ficaram muito felizes por poder oportunizar isso aos seus filhos. E nós, enquanto escola, também, porque desenvolve muitas habilidades nos nossos alunos. Sem contar que as crianças adoraram participar deste projeto. Eles esperavam toda semana a aula que iria acontecer. A escola, sim, tem todo um trabalho amplo de estímulos cognitivos, físicos, sensoriais, muito importantes para cada indivíduo. Mas a dança tem como somar e agregar muito conhecimento, estabelecendo outras conexões cerebrais que possam auxiliar nessa criança em todo o processo de alfabetização, por exemplo. Voltamos com o Jornal do Meio-Dia. Vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã aqui em Montenegro. A sexta-feira deve ser de céu encoberto, tem chance de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima pode chegar aos 25. E você já ouviu falar sobre a CIPTE? É uma carteirinha de identificação da pessoa com autismo. No documento constam informações importantes em caso de emergência. Essa carteirinha pode ser emitida de forma gratuita e com auxílio de entidades aqui de Montenegro. As pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista podem fazer, através da FADERS Acessibilidade e Inclusão, a carteirinha de identificação da pessoa com o transtorno do espectro autista. A carteira é uma carteira para identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Tá? Para que essa carteirinha serve? Para facilitar o acesso e para dar prioridade para a pessoa com transtorno do espectro. O que acontece? Hoje, ainda muitas famílias têm que andar com um laudo juntos. Então, eu vou ser atendido na saúde, eu vou ser atendido na assistência social, eu vou ser atendido em alguma escola. Então, a pessoa anda com laudo. Para ela não enfrentar filas, ela mostra esse laudo. A carteirinha vai substituir a pessoa andar com a laudo e ainda vai trazer outras informações. A carteirinha é feita gratuitamente pelo site da FADERS Acessibilidade e Inclusão. Basta a pessoa entrar no site com seu e-mail do Google e preencher o cadastro. O documento é entregue na residência do responsável legal. Quem tiver dificuldade em preencher o cadastro pode entrar em contato com a APAI de Montenegro pelo telefone 3632-1015 ou com a SMEC no telefone 3632-3067. Então, a Secretaria de Educação, a gente iniciou esse processo de auxiliar as famílias, né, pela questão realmente de internet, né, de computador, de celular, que às vezes é difícil o acesso, e são 27 páginas ali que tu tem que preencher. Então, quando tu não tem muito contato e acesso à internet, tu acaba se perdendo um pouco. A secretária Sigli, então, nos autorizou
a fazermos essa carteirinha aqui na Secretaria de Educação, né? Então, a gente começou auxiliando primeiro as crianças e os alunos que tinham TEA aqui do município, né? Que estão no ensino fundamental, né? Estudando aqui no ensino fundamental, estudando aqui no município. Então, a gente começou por esses da escola, que são acompanhados pela escola e pelo núcleo, né? Que é o núcleo de aprendizagem ali. Atendimento especializado educacional. Então, os documentos necessários para fazer a solicitação, né, é o documento de identidade da pessoa com transtorno espectro autista, tá? Caso ela não tenha, então aqui no município está sendo emitida pela antiga delegacia, tá? Na segunda, quarta e sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde, tá? Também o CPF da pessoa com transtorno espectro autista e identidade também dos responsáveis legais. Tá? Não necessariamente precisa ser a mãe e o pai, né? Pode ter uma outra pessoa responsável por ela também. Um laudo médico, né, com o CID, que comprova que a pessoa tem um transtorno do espectro autista. Uma fotografia, tá? Caso a pessoa não tenha uma fotografia 3x4, pode ser uma foto do celular, tá? Porém, tem que aparecer todo o rosto da pessoa e ela também não precisa, né, não pode estar usando máscara, tá? E também, como já foi comentado antes, um e-mail do Google, né? E a pessoa também tem que saber a senha, que é por meio desse e-mail que nós vamos preencher o formulário para ela, tá? E são esses os documentos necessários para emitir, então, essa carteirinha. E neste sábado, dia 2 de outubro, tem o Festival de Curtas Tinkerbell. O evento é uma promoção da Espetáculo Escola de Arte. A transmissão inicia às 8 horas da noite no canal do Diogo Santos da Cruz, no YouTube. E lá no YouTube e no Facebook você também encontra toda a nossa programação. O Jornal do Meio Dia de hoje fica por aqui. A todos vocês que nos acompanham, uma boa tarde. A música faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Há quem escute para se divertir, descontrair, se concentrar em uma atividade, enfim. A música pode ser uma boa companhia em qualquer momento. Mas e como se dá o processo de composição? E quais são os nomes que se destacam nessa passagem do século XX para o XXI? Nós vamos responder essas perguntas agora no Mundo da Arte. O termo compositor normalmente se refere a alguém que usa um sistema de notação musical, permitindo a execução da canção criada por outros músicos. Portanto, nesse caso, compositor é o músico que atua com a criação artística e publicitária, fazendo do som e do silêncio uma nova composição musical. E há diferentes áreas em que um compositor pode atuar. O compositor ele tem diversas áreas que ele pode estar trabalhando, né? No Brasil, a realidade mais comum de um compositor é trabalhar como professor. Essa é a realidade mais comum, né? Especialmente aqueles que foram para uma universidade, estudaram composição dentro da universidade, o mercado de trabalho que eles costumam ter é justamente como professor, né? Alguns que têm alguma bagagem na música popular, eles acabam trabalhando com arranjos, né? Existe muita gente que trabalha com arranjos. Eu trabalhei por um tempo com arranjos para diversas formações, tanto arranjos orquestrais maiores, né? Quando a verba é maior do investimento do evento, mas também arranjos para bandas populares, grupos menores, big bands, né? Alguns trabalham com isso, mas normalmente nem sempre é um trabalho assim com uma certa regularidade. Então a atividade do professor costuma ser uma atividade mais regular do compositor, né? Existem alguns que entram na trilha sonora, que trabalham com trilha sonora, né? Não é muita gente. Aqui no Brasil é um mercado que ele não é muito comum que o compositor formado ele vá direto para isso, porque existe uma série de conhecimentos extra universidade, né, como mexer em determinados softwares, saber times do vídeo, etc. Então alguns vão direto para isso, para estudar esse tipo de coisa, se especializam nesse tipo de área.
E não é um mercado tão grande como é lá fora. Por exemplo, nos Estados Unidos é um mercado enorme, esse é o mercado da trilha, que trabalha com trilha sonora, né? Normalmente é um compositor que sabe orquestrar, que sabe fazer um trabalho de orquestração, que sabe trabalhar com isso. Então, basicamente é isso. E a trilha sonora, ela também não só trilhas para televisão, filmes, né? Tem também a trilha sonora com teatros, né? Alguns trabalham com trilha sonora de teatros. Para a composição de qualquer peça musical, o piano é um instrumento base. Ele é completo, pois apresenta um leque de variações das características do som, o que faz um instrumento ser importante para o profissional. É importante, mas não é obrigatório. Aliás, para ser compositor, não é necessário ser instrumentista. Na verdade, é um mito que costumam achar que o compositor ele toca tudo. Não é verdade, né? Tem compositores que não tocam um único instrumento, né? Que não tocam nada. Tem bons compositores, né? Que não tocam nada. Mas, claro, a relação com o instrumento, ela é uma boa, é importante, assim. Quanto mais próximo, mais fácil você transferir o que você está pensando para uma partitura e para o músico tocar, você saber fazer na linguagem do músico, né? Fica mais fácil. Mas tem muitos compositores que eles não são instrumentistas, que eles estudam bem, sabem a arte da instrumentação, e com essa arte eles conseguem fazer trabalhos em que os músicos conseguem tocar na linguagem do instrumento que eles tocam, né? O piano, que eu comentei, ele é considerado o instrumento do compositor, o instrumento do arranjador. A faculdade que eu estudei, ela durava no mínimo 6 anos de curso e a gente tinha no mínimo 4 anos de piano, né? Então a gente era obrigado a estudar piano porque por considerar justamente essa importância. E é importante que ele é um instrumento que tem muita extensão, ele é grande. Eu não sou pianista, mas eu uso muito o piano para trabalhos, né, para fazer os meus trabalhos quando eu vou trabalhar como compositor, e me ajuda bastante, né? Então, muitos compositores eles têm uma percepção muito boa, alguns têm ouvido absoluto, então eles não usam instrumento nenhum, mas eu não tenho ouvido absoluto, então eu uso o piano para reconhecer as notas, reconhecer o timbre que eu quero, nos acordes que eu estou montando, então eu uso bastante. E ele tem basicamente toda a orquestra ali em termos de extensão, né, do grave ao agudo na mão ali, a gente pode estar entendendo melhor a espacialização do som que a gente está criando na música. Então ele é super importante, né? A história da música apresenta períodos bem significativos. O Renascimento, o Barroco, o Classicismo e o Romantismo têm características bem específicas, transições marcantes que são incomuns agora no século XXI, que já apresenta outras qualidades. Existem alguns compositores assim que realmente estão se destacando, né, no cenário. Aqui no Brasil, nós temos alguns compositores vivos que eles foram importantes no período do século XX, né? Agora, nessa virada do século XX e século XXI, a música, principalmente a música contemporânea que está sendo trabalhada, ela está num campo de multiplicidades, né? Muita coisa, muitas tendências ao mesmo tempo acontecendo, tendências desde neorromantismo, tendências de espacialização, espectralismo, são diversas tendências meio que misturadas, até tendências da música popular, como rock and roll, né, como Fausto Romitelli, que é um compositor italiano falecido, mas ele tinha uma coisa que chama um hibridismo entre a música de concerto com o Jimi Hendrix, que ele gostava muito de Jimi Hendrix. Então, basicamente, a gente tem uma multiplicidade, né, de personagens. Fausto Romitelli seria um nome assim, importante nessa questão, embora ele tenha uma quantidade de obras curta, né, uma quantidade pequena de obras. E não tem assim um nome tão forte como a gente tem na história da música de lá para cá. Grandes nomes como que foram importantes para mudanças de período, como Beethoven, Debussy no final do século XX, né, no final do século XIX para o século XX, né, a música a transição da música romântica, né. Há compositores e correntes musicais que se destacam ao longo da história. O nacionalismo musical, por exemplo, é um movimento que surgiu na segunda metade do século XIX. O objetivo era reafirmar os valores de cada nação por meio da música. Já nos anos atuais, uma característica é o hibridismo.
ou seja, a mistura de estilos na composição. O que vem acontecendo de tempos para cá é que muitas coisas vão sendo construídas, vão sendo inventadas, e esse período de transição vai ficando cada vez mais curto, né? O período barroco ele dura muito mais tempo, né? O período do romantismo já é um pouco menor, né? Então essas mudanças elas vão sendo cada vez mais curtas. Então, sim, a música ela vem transitando ao longo do tempo. Não seria uma novidade assim de que ela está transitando, mas é sempre uma incógnita para onde que ela vai, né? A gente consegue detectar mais ou menos em relação a de onde que ela vem. E claro, a gente está falando aqui da música de concerto, da música que vem de toda uma tradição europeia e etc. Mas se a gente for ver os povos, todos eles se manifestam musicalmente, eles têm as suas culturas, as suas manifestações, algumas são realmente milenares assim, né, em termos de manifestação musical. E nesse campo que é o que é mais datado, escrito, né, que é a música europeia, que é o que se ensina nas universidades, né, o que se sabe é que sim, ela transita com o tempo, ela vai mudando, novas tendências. É que nem a língua, né? A língua ela vai assumindo algumas falas, alguns jargões, algumas coisas que aquilo vai sendo adotado para escrita, né? Isso sim acontece. Depois de tantas mudanças na história da música, não se tem muito como prever o que vem por aí. Entretanto, as características de hibridismo devem se manter nas novas composições, inclusive com a mistura de traços culturais. É difícil a gente ter uma tendência do que vai acontecer no futuro, mas imagino que o hibridismo eu acho que é uma das ferramentas que mais está acontecendo, assim, que é a mescla de ideias, tendências, estilos. Isso já vem acontecendo desde o meados para final do século XX, né? Então, compositores como Chernitsky, da Rússia, que são compositores que faziam essas mesclas, né? Mas vários outros compositores, eles têm seguido essa multiplicidade, né? E, ao mesmo tempo, esse hibridismo, né? Eu imagino que os recursos individuais, das culturas individuais, eles vão começar a ser... acredito, isso talvez seja uma imaginação, uma crença, eles vão ser cada vez mais usados nas composições não seria um nacionalismo, assim, mas seria mais essa utilização de elementos da cultura própria, como elementos da cultura nacional brasileira, elementos da cultura, sei lá, folclórica de países por aí. Então, como isso está cada vez mais acessível, a gente entra no YouTube, a gente entra na internet, a gente tem acesso fácil à música de diversos povos, né? Então, eu imagino que está cada vez mais fácil misturar tanto instrumentos de outras nacionalidades, como instrumentos chineses, instrumentos indianos, né, em um único trabalho musical que tem ali violoncelo, violinos, piano. Então, está cada vez mais acessível, né? Música